Olá pessoal, aqui professor Leonardo Leal. Hoje a gente está inaugurando aqui uma nova ação que a gente começa a fazer no nosso canal do YouTube, que será a postagem de vídeos semanais. A ideia é fazer essa postagem de vídeos curtos, com menos de 8 minutos de duração e que tragam conteúdo interessante, conteúdo que seja informativo para vocês, mas que seja passado de uma forma objetiva e sucinta, de modo a também não tomar muito tempo, já que todo mundo tem um tempo bastante corrido. Então esses vídeos vão ser postados semanalmente e o propósito é que eles sejam postados todas as terças e sextas-feiras. Estamos começando hoje por uma quarta-feira, porque não deu tempo eu fazer essa postagem desse primeiro vídeo ontem. Estamos começando então numa quarta-feira, mas a ideia é que nas próximas edições esses vídeos venham sempre às terças e sextas. E é evidente que eles vão ficar disponíveis no canal, vocês vão poder acessar aí esses vídeos sempre que desejarem, tá? Vão estar aí disponíveis para que vocês possam assistir quando quiser, quando for de melhor proveito para vocês. Tá? Aproveito para pedir, já que a gente está inclusive começando, que você, se possível, tiver gostado do conteúdo, tiver gostando dos vídeos, acompanhe o nosso canal, se inscreva, curta, recomende aí, se possível até ative as notificações para que você fique sabendo sempre que tiver novas postagens, pois além dessa programação regular que a gente está propondo, terças e sextas, pode ser que eventualmente venha um ou outro dia aí com mais algum vídeo, com mais algum material, às vezes até um material um pouco mais extenso, que eu poderei estar disponibilizando para todos vocês. Quem quiser também fazer solicitações, ou acompanhar mais do nosso trabalho, informo que a gente tem o nosso canal no Telegram, que vou estar descrevendo aí na descrição do vídeo, e temos também redes sociais, Instagram, onde você também pode inclusive interagir conosco, fazer solicitações, participar lá das nossas publicações com comentários e responder aos nossos questionamentos e enquetes. Esses vídeos que a gente vai postar aqui, pessoal, eles vão ser sobre advocacia e sobre direito do consumidor. Então, por vezes a gente vai ter vídeos que vão tocar só na questão da advocacia, por vezes nós vamos ter vídeos que vão tocar apenas na questão do direito do consumidor e muitas vezes a gente vai ter aí uma junção desses dois propósitos, uma junção desses dois elementos, trazendo vídeos que falem de advocacia no direito do consumidor, tá? Inclusive, para esse nosso primeiro vídeo, para essa nossa primeira conversa, eu separei hoje um assunto que diz respeito justamente à advocacia especializada no direito do consumidor. Eu diria mais do que isso, A advocacia especializada no direito do consumidor e voltada para a defesa de consumidores. Porque quando a gente fala em advocacia especializada em relação de consumo, especializada em direito do consumidor, muitas vezes vem à mente a defesa de grandes empresas, a defesa de fornecedores, grandes bancas, escritórios de advocacia, inclusive, que tem uma boa parte da sua atuação, quando não totalmente a sua atuação, voltada para isso. Sim, esse é um nicho interessante a se explorar. De fato, muitas vezes os fornecedores, inclusive, carecem de defesas especializadas, mas hoje eu estou falando diretamente com aquele pessoal que advoga para o consumidor. Quem faz a advocacia voltada para o consumidor, inclusive o consumidor na sua individualidade. Porque quando eu falo em advocacia para o consumidor, a gente pode tratar também daqueles que advogam para consumo de massa, fazem captações de muitos consumidores para ingressar com várias ações ou até ingressar com ações de natureza coletiva, e também daqueles que fazem representações individuais, ingressando com ações para consumidores isoladamente, para consumidores individualmente. Tá? Então o foco hoje da nossa conversa é com esse pessoal, com esse tipo de advogado. Conversando com muitos ex-alunos e com muitos colegas advogados, eu percebo que muitos deles reclamam em relação a essa advocacia o seguinte: a dificuldade de precificar adequadamente a prestação do seu serviço. A gente sabe que o serviço advocatício é um serviço qualificado, é um serviço de natureza intelectual, a precificação dele por si só já é difícil e muitas vezes é difícil, inclusive, para o seu cliente entender o quanto custa realmente o seu serviço, o porquê de você cobrar aquele valor de honorários. Às vezes, para ele é difícil absorver a ideia de que o trabalho do advogado envolve muito mais um esforço de cunho intelectual, de pensar, de diagnosticar ali o problema e adotar a medida estratégica jurídica que seja mais adequada, que propriamente uma entrega de um produto, a entrega de um serviço mais palpável ao final da questão em que ele está inserido.
Mais do que isso, né, o Poder Judiciário, que tem uma demora muito grande para análise de questões de processos em geral, faz com que essa dificuldade do cliente seja ainda maior. É difícil você convencer um cliente a pagar um valor de honorários que seja um pouco mais elevado, quando você não consegue nem dizer para ele uma expectativa de quanto tempo aquela questão vai demorar para ser resolvida. Some-se a isso o fato de que, muitas vezes, nas questões que envolvem o direito do consumidor, nas questões que envolvem as relações de consumo, você tem uma dificuldade peculiar, que é o fato de que, muitas vezes, o consumidor ali teve uma relação em que o gasto, em que o produto, que o serviço contratado envolvido não é de um valor tão elevado. Então, às vezes, você tem ali um problema com o produto que foi adquirido, ele não tem um valor assim tão alto. Ou um serviço que está sendo prestado e o valor da prestação desse serviço também não é de um valor tão significativo. Portanto, para o consumidor pode também não valer a pena contratar um advogado para resolver um problema dessa natureza se o custo-benefício não tiver muito bem desenhado para ele, ou seja, ele não entender que aquilo que ele vai estar gastando de honorários vai se reverter a título de benefícios para ele, porque pode acabar saindo mais caro do que eventualmente até ele internalizar, ele suportar aquela circunstância de violação. E aí, pessoal, uma sugestão que eu sempre tenho dado a todos os meus alunos, ex-alunos, colegas advogados com quem converso, inclusive também é uma medida que há tempos atrás eu resolvi adotar no meu escritório, que é a seguinte: você diversificar sua esfera de atuação em favor de consumidores. Você não deixar a sua advocacia centrada apenas na questão da judicialização. Sim, veja, não estou aqui eliminando a judicialização, dizendo que ingressar com a ação não é importante ou que você não deva fazer isso. Não, existem casos em que a judicialização é mesmo necessária, é indispensável, especialmente casos em que envolvam urgência, em que envolvam um risco de dano muito concreto ou que envolvam aí um valor mais elevado. Agora, muitas vezes é mais útil para o seu cliente, é mais fácil de resolver e vai ser mais simples para você também, porque vai lhe trazer uma menor gama de trabalho, uma menor gama de atividades a serem desenvolvidas, já que quando você entra com a ação judicial, você tem a elaboração da petição, organização dos documentos, acompanhamento do processo, diligências nas secretarias, ida a audiências, tempo de duração elástico em processos que muitas vezes demoram 3, 5, 8, 10 anos até ter uma solução final. E quando você coloca tudo isso para calcular, naturalmente o valor dos honorários deverão ser mais elevados. Mas um campo em que muitos advogados ainda não atuam e que eu entendo que é um campo muito rico para ser explorado é a advocacia que explore outros caminhos para a solução das questões, que não a judicialização. Que caminhos seriam esses, professor? Pois bem, a título de exemplo, a gente pode citar a estrutura administrativa de defesa do consumidor, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, chamado de SNDC. Vale a pena você observar a estrutura do SNDC da sua localidade, onde você atua enquanto advogado. E que estrutura é essa, professor? Estou falando aqui, pessoal, basicamente de PROCON. Nós temos uma boa estrutura de PROCON ramificada em todos os estados da federação. Então, todos os estados da federação têm os seus PROCONs estaduais, todas as capitais dos estados têm os seus PROCONs municipais e muitas cidades, muitas outras cidades do interior também já contam com seus respectivos PROCONs municipais. E muitas vezes a gente tem aquela ideia de que o PROCON é um local adequado só para receber o consumidor, para atender o consumidor. Mas não, nada impede que o advogado represente o seu cliente, represente o seu constituído perante uma reclamação administrativa no PROCON, podendo abrir a reclamação em nome do consumidor, desde que esteja naturalmente munido de uma procuração, acompanhar o andamento desse procedimento administrativo, participar de uma eventual audiência de conciliação, inclusive acompanhar o processo administrativo para verificar se aquele fornecedor vai ser efetivamente punido dentro da esfera da sanção administrativa por conta daquela prática que ele tem adotado, se a prática realmente for uma ilegalidade, for realmente um desrespeito ao direito do consumidor. Então, a minha sugestão vai nesse sentido. Ganha mais força ainda essa possibilidade de atuação com aquilo que a gente abordou num vídeo anterior, anterior até essa proposta organizacional que a gente apresentou hoje, que é o uso da plataforma consumidor.gov, onde o advogado pode fazer isso de forma online, sem ter sequer que se deslocar
até o estabelecimento do PROCON. E aí o consumidor.gov é uma plataforma virtual vinculada à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, onde o advogado também pode atuar representando o seu constituído. Esse vídeo ficou um pouco mais longo que a nossa proposta, de ser menos de 8 minutos, mas mais porque teve essa saudação inicial, essa apresentação inicial. Fica então essa sugestão no vídeo de hoje, espero que tenha sido uma orientação, uma sugestão interessante para vocês. Avaliem sempre essa possibilidade, porque vocês poderão cobrar, enquanto advogados, valores de honorários mais baixos, muitas vezes mais compatíveis com a extensão do problema do consumidor e muitas vezes entregar um resultado que seja mais célere, mais efetivo. Um grande abraço e até a próxima.